funcionar melhor, eu nunca convivi com ele, que foi o André. Entendeu? Nunca convivi. Não. Cada um tinha o seu caminho, seu mundo. Não. Entendeu? Não tinha, porque eu que eram os três primeiros. Então, por exemplo, o meu negócio era a minha vida, a vida do Roberto era a vida do Roberto e a vida do Delmano era a vida dele. Delmano foi fazer as armas, entendeu? Então, cada um seguiu de uma maneira. Até eu acho que os 12 anos de idade, quer dizer, como eu lhe falei, a família da minha mãe foi embora para Salvador. Quer dizer, quando eu convivia com eles, quando ia passar uma temporada em Salvador com minha mãe, que minha mãe ia lá, ou que eu ia, ficava na casa de um tio. Mas a convivência era com os tios, isso deve ter durado até 10 anos de idade, que os pais obrigam também. Você tem que ir para casa do seu avô, você tem que visitar sua tia, você tem que ficar lá. Então, mas depois as minhas primas também, a prima mais próxima de idade minha foi embora para o Rio de Janeiro. Tinha esse problema de idade também, entendeu? Porque não foi nascendo tudo no mesmo. A prima minha no Rio, deve ser uma prima mais próxima que ficou, a gente saía. Ana Zumira. E depois houve um corte geral, quer dizer, hoje em dia com o Facebook eu reencontrei uma prima, a gente se fala e tal. Mas não houve, sei lá, não tinha esse nem de uma família nem de outra, não tinha essa coisa que tem de é meu primo, tá, vamos encher a casa de primo. Minha mãe, não. Entendeu? Minha mãe era você vai ser o que você quiser. Meu pai, não. Eu fui o primeiro neto, entendeu? O primeiro sexo masculino da família. Meu avô era presidente do Tribunal de Justiça, tinha uma carreira dentro de Aracaju, do estado de Sergipe, muito forte, chegou até Vassoura, no Rio de Janeiro, entendeu? Depois voltou para Aracaju e fechou com esse negócio do Tribunal de Justiça, que era um cargo, o enterro dele foi coisa. Então, eu deveria ser o primeiro filho e estudar direito. Então, lá fui eu que fui faculdade de direito, mas não foi. Isso foi a única escolha que eu não fiz. Do meu pai. Mas do meu pai. A família do meu pai, nessa época, eu já não tinha tanta ligação. Entendeu? Tinha ligação, oi, tudo bem, como vai? Tudo, mas não ia mais passar dia na casa. E tudo. Rapaz, a minha primeira professora foi minha avó. Durante muito tempo a gente estudou em casa, materna. Minha avó era uma pessoa muito culta, entendeu? E como é que se diz? A gente estudava com ela. Ela criou uma escola e a gente estudava com ela. Até que chegou a hora de eu passar um exame que se chamava Exame da Seccional, que era um exame que lhe autorizava a fazer o exame de admissão. Como eu não tinha 11 anos, mas completaria os 11 anos no mês de junho, eu fui autorizado a fazer o exame de admissão. Aí sim, para fazer tudo isso, eu entrei no 4º ano primário do colégio da escola Jackson Figueiredo, não era colégio, da escola Jackson Figueiredo. Pronto, e daí fiquei lá até 1971. Era uma época em que todo mundo procurava ter uma certa cultura. Quem vinha do lado humilde tinha, quem não vinha do lado humilde tinha também. Então, você não media a pessoa pela cultura que tinha. Entendeu? Porque minha avó ela veio do lado humilde, mas minha avó falava francês. Entendeu? Foi com ela que a gente pegou na mesa de manhã, no café da manhã, o hábito de dizer me passe o açucareiro em francês, me passe o copo d'água em francês, entendeu? Era uma coisa para, sei lá, para despertar na gente, talvez, poucas coisas, mas falava. Com ela, não na escola nunca. Na escola era como se a gente tivesse uma escola, era escola para valer. Vem cá, você vai levar uma palmadinha na mão, porque você fez isso e aquilo outro. Senti o impacto de não saber como ia. No primeiro dia eu não sabia como ia. Se meu pai não viesse me buscar ou não mandasse o chofer me buscar, como é que eu ia voltar para casa? Mas depois eu acostumei rápido.
Muito. Eu lembro de uma professora de português que se chamava, não sei se chama, se está viva ainda, espero que esteja, que se chamava Ivone Mendonça, que falava um português que eu nunca tinha escutado, usava palavras. Eu me lembro que foi a primeira vez na vida que eu usei a palavra, que eu escutei a palavra drástica. Ela dizendo, eu vou tomar uma medida drástica. E eu fiquei doido para chegar em casa, para olhar no dicionário, falar, perguntar a alguém o que era. Me lembro muito, muito, muito dessa professora. Ela me marcou muito, muito mesmo. Entendeu? E me lembro de outras professoras, mas não tanto quanto dela. Marcante para mim foi a que me marcou. Não, eu lembro, posso lembrar. Não, não lembro. Realmente não eram pessoas, não eram relativos, não eram, como é que eu posso dizer, pessoas que a família do meu pai frequentava, nem que a família da minha mãe frequentava, entendeu? Porque, como é que se diz? Eram pessoas de outro tipo de frequência, de ir à missa, de fazer isso, nada que minha família. Ah, eu achei fantástico. Eu achei fantástico, porque, como é que se diz? Eu ia ter aula de inglês, entendeu? Para mim, isso era como, hoje em dia, uma criança dizer, eu vou para Disney. Eu ia ter aula de inglês. Eu não ia ter a mesma professora o tempo todo. Era outra coisa que eu achava impressionante. Uma hora depois, aquela professora não estava mais lá. Já estava um professor, já estava outra pessoa. Então, eu achava realmente... Eu me achava superior a todos os meus irmãos, todos os meus primos, porque eu estava fazendo isso, entendeu? E eu lembro que alguns colegas, a gente ficava ali no parque, vinha as pessoas passando, e a gente começava a falar umas coisas que a gente inventava, achando que era inglês, mas as pessoas pensavam que a gente estava... Entendeu? Era criança ainda, entendeu? Era criança. Eu tinha aptidão para a língua estrangeira. Eu vi a história e geografia também. Isso, francês. Francês, francês. Não, Não. nem o impacto de uma mudança de sala, porque por acaso eu passei a estudar na mesma sala que estudava na quarta série ginasial. Não, Não. o mesmo ritmo, mudavam os professores, entendeu? Sim, havia uma certa jovialidade, porque os professores vinham da faculdade de Química, eram alunos da faculdade de Química, da faculdade de Medicina, e eram mais jovens, quer dizer. Havia como é que se diz? Não havia aquele sentimento de distância, entendeu? Não havia aquele sentimento de distância. Eu fui, rapaz, olha, foi o seguinte, quando o colégio fechou, não sei por que razão, não ia ter o terceiro, coisa, pegou os nossos pais todos de surpresa, né? Por acaso eu não estava em Aracaju, então eu não pude dar muita opinião, eu estava de férias no Rio. Então, eu não pude dar muita opinião. Quando eu voltei, eu disse que eu podia estudar no Ateneu, de noite. E então eu fui estudar no Ateneu de noite e foi legal, porque já eram pessoas de quem eu ouvia falar, entendeu? Que eu conhecia mais ou menos, de distância, mas que ele é fulano. Quer dizer, foi outra surpresa, pô. Ter professores como João Costa, por exemplo. João Costa, para mim, era cara da cultura artística, imagine. Minha tia ia no show, no concerto da cultura artística, entendeu? Pô, e agora o cara era meu professor. Eu me achava o máximo. O professor João Costa me ensinou, o professor Jefferson. O professor Jefferson, a maneira dele falar, ele tinha uma oratória, entendeu? Tinha uma das pessoas mais doces que eu conheci na vida, o professor mais doce que eu conheci na vida, que dava um prazer imenso conversar. Fosse numa mesa de bar, depois, quando eu cresci mais um pouco, ou tendo ele como professor, foi o Naldo Alencar. O Naldinho. Não existe nada igual. Quer dizer, muitos me impressionaram, mas eu nunca cheguei a ser amigo de nenhum. O Você, Naldinho, eu frequentei, vamos dizer assim. E de Glorita, Portugal.
Aracaju, ia com um colazinho de vison em cima do casaco. Era professor de francês. Era uma mudança muito grande, né? Era uma mudança muito grande. Mas deu tudo certo, né? No fim, teve o vestibular, passei no vestibular e fui à faculdade. A lembrança mais forte que eu tenho da escola é um 7 de setembro, quando eu tive que levar a bandeira pelo prazer de estar marchando e levando a bandeira e pelo peso. E pelo peso. Foi uma coisa que me marcou muito no Jackson. E depois foi quando eu comecei a fazer amigos. Entendeu? Comecei a fazer amigos. Foi os primeiros momentos que eu conheci Clara Angélica, foi os primeiros momentos que eu conheci a Oradória. Foram pessoas que foram chegando e foram formando um círculo de amigos. Elas não estudavam assim. Acontece o seguinte: você podia fazer na última, no terceiro clássico, latim ou geografia, entendeu? Eu fui de noite era geografia. Só que a professora de geografia não aprovava ninguém. Então, o que você fazia? Você mudava uma parte do seu curso para o dia. Então, foi o que eu fiz. Na época, eu nem lembro o nome dele, o namorado da Clara também. Era um namorado que, entendeu? Eu era amigo dele e a gente passou por o dia, tinha aula de latim, não precisou no fim do ano fazer a geografia, porque ela não passava ninguém. Se você quer Nada, nada. Ela perguntava qual era o afluente do rio tal, que era afluente do Amazonas, entendeu? Era uma coisa. Na realidade, quer dizer, a gente já sabia, quer dizer, eu imagino que na turma que eu frequentava, todo mundo já sabia que estava perdendo um tempo enorme ali se ficasse sentado na sala assistindo o professor falar. Quer dizer, quando o professor interessava, a gente assistia. Quando não, a gente fazia outra atividade. No Ateneu tinha Arcádia, um negócio que se chamava Arcádia, uma coisa assim. Eu não fazia parte, mas o Ronaldo fazia umas reuniões. E eu cheguei uma, duas vezes, entendeu? Ou mais. Quer dizer... Então, você tinha muito o que fazer durante o dia. E depois era Rosálio Bis dos Santos. Ela era diretora do Colégio Estadual Sergipe, mas parecia que ela era diretora de Somerville, sabe aquela escola inglesa? Então, não era... Era a escola Risão e Franca. Então, eu não sei como é que se diz, como eram nas outras turmas, mas no último ano não tinha... Às vezes tinha um concerto da cultura artística, a gente ia com o concerto da cultura artística, entendeu? Era divertido. Depois vinha todo... sim, depois tivemos uma época, fizemos um pré-vestibular. Era eu, Clara Angélica, uma menina chamada Delma Jane Alves de Nascimento, de quem eu me lembro, que a gente ia fazer esse vestibular, depois ia fazer o pré-vestibular de Ronaldinho. Quer dizer, é aí que começou a aparecer o conceito de sair, de dançar no iate, entendeu? De ir na associação atlética, a sessão de domingo à tarde, de domingo de tarde, a matinê dançante, depois tinha o jantar dançante, mas ainda era muito preliminar, porque na época você não tinha 18 anos, né? Tinha 16, quer dizer, na época ainda não tinha tido o AI-5, quer dizer, você ainda podia protestar, ainda vinha o FEBEAPA, ainda havia as peças mais de esquerda, Liberdade, Liberdade, entendeu? João Costa mesmo montou uma peça. Então, era tudo mais leve, depois ficou pesado. Entendeu? Depois você... Aí sim, meu pai começou a me controlar. Entendeu? Meu pai começou a me controlar. Mas antes, não. Elas influenciaram a minha formação
mais cultural do que da personalidade. Eu não entendo muito da minha personalidade. Talvez um caráter da minha possibilidade é querer saber, entendeu? Até hoje. Por que esse tipo de coisa? Mas influenciaram, certamente. Tiveram outras influências, mas certamente tem o fato de morar em Aracaju, influi a personalidade naquela época, entendeu? Influencia a personalidade de qualquer pessoa. Muito. E gostava de ir para a escola. Prazer. A do Jackson Figueiredo. A do Jackson Figueiredo. Eu ia para a missa todo domingo. Continuei, ia para a missa, ia. E eu só considero católico, sou... como é que eu posso dizer? Um crítico da Igreja Católica, entendeu? Eu sei o que é certo, o que é errado. Sei que não é uma igreja que educa muito bem, e justamente por causa do conceito do pecado. Mas eu sou devoto, com respeito, não com fanatismo, da Virgem Maria, entendeu? Eu fui à missa até a morte do Papa João Paulo II, quando entrou o padre Bento. Eu voltei aí para a missa, a igreja aqui do lado de casa. Eu comecei a sentir que a igreja estava voltando a ser dogmática demais. Então eu parei de ir à missa, mas eu não paro de rezar antes de dormir, eu faço minhas orações antes de... Eu acho o Papa Francisco um Papa que eu gosto muito, que podia ser o Papa ideal, mas é preciso conhecer um pouco, ter lido um pouco sobre a engrenagem do Vaticano para saber que ele só podia chegar até onde ele chegou, ele não pode ir mais, entendeu? Uhum. Quer dizer, pelo que eu li, talvez o que eu tenha lido você esteja errado. Você, como historiador, talvez conheça mais sobre isso do que eu. Mas a Itália é um país que eu gosto muito. Eu vou muito na Itália. E como é que se diz? Eu vejo, como é que se diz, a igreja formada, quer dizer, a elite da igreja que está se formando para o futuro, entendeu? E não é uma coisa que eu gosto muito de ver, entendeu? Eu entrei para a faculdade, você tinha que ser de esquerda, eu era de esquerda, e depois quando veio o AI-5 eu não era mais nada, entendeu? Porque aí, como eu já lhe disse, meu pai, entendeu, apertou a coisa, e depois eu fui me tornando uma pessoa... Comecei a admirar a justiça, mas eu nunca me envolvi numa eleição. Por exemplo, em 73 eu fui embora de Aracaju, então eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu nunca me envolvi numa eleição, de jeito nenhum, entendeu? E até hoje, no que concerne o Brasil, eu prefiro... Eu vi os meus amigos como é que se diz? Se rasgarem entre eles por causa da última eleição. Amigos que... Agora, a última vez que eu fui a São Paulo, antes do... Como é que se chama? Do Covid, você não podia sair com os amigos como você sei. Não, eu não saio mais com ele, aí ele não se dá comigo. Então, eu, graças a Deus, nunca ter tido partidos. E politicamente eu sei o que eu gostaria, que é a coisa mais simples do mundo, que é a verdade, que é a igualdade, e que todo mundo reconheça que a gente vive num mundo onde tem rico, onde tem pobre. Você, porque é rico, você não é necessariamente o diabo, e você, porque é pobre, você não é necessariamente santo, entendeu? Então, que todo mundo se respeite. E quem tem que ajudar, entendeu? E quem quer ser ajudado tem que trabalhar. Foi muito... Você não chegou a conhecer como era, né? A faculdade de Direito não era a Universidade Federal, não tinha universidade. Era faculdade de Direito, logo depois virou universidade. Mas a gente era a faculdade de Direito.
eu entrei em 1968. Então, tudo era muito vigiado, as perguntas. Mas o vestibular eu achei inteligente, inteligente. A prova de história foi uma redação muito inteligente. E a prova de português foram as primeiras estrofes do Lusíadas. E eu acho que eu passei em terceiro lugar, uma coisa assim. Terceiro, quarto lugar. Uhum. Mas eu não lembro muito, mas eu acho que a Angélica sabe que ela guarda já me falou sobre isso um determinado tempo. Mas foi isso, você passou a prova escrita, teve a prova oral. Olha, Jorge, você não vai acreditar em mim, talvez, mas para mim, o dia do vestibular foi como se fosse uma festa. Todo mundo ali, todo mundo sentado, o pessoal do segundo ano vinha, entendeu? Para a prova de história, para ver quais eram as perguntas. Tentavam ir para a casa vizinha lá da Faculdade de Direito com uma espécie de um tabuleta dando a entender qual era a resposta. Quer dizer, foi muito fácil. Eu lembro que a prova de francês foi um pouco chata, a prova de história foi interessante, a prova de português foi interessante. Quando eu cheguei, no primeiro ano, teve Dr. Rui Eloy, pela gentileza que ele tinha com os alunos, de economia política, pela gentileza que ele tinha com os alunos, pela maneira como ele explicava e como ele tratava de igual para igual. Realmente, teve o Dr. Rui Eloy. Os outros professores eu não gostaria de falar, porque as minhas impressões são muito ruins. Tem a professora Jussara Leal. Isso, excelente, excelente. Muito, me impressionou muito. O Wagner me impressionou muito, entendeu? O professor de medicina legal. Até um dia desse, falando com a Ana Denise, ela me lembrou o nome dele. Garcia Moreno, eu acho. Uhum. Entendeu? Eu acho. Ele tem uma coisa em mim que eu não consigo, na minha cabeça, é muito interessante. Eu não lembro do meu quarto ano na faculdade, entendeu? Eu me lembro do meu primeiro, segundo, terceiro, o quarto sumiu da minha memória e eu não sei como foi. Depois eu cheguei no quinto ano e aí você já sabia o que ia passar.